Mas eles não querem isso. é interessante quando você traz isso, né? Porque quando a gente fala assim, o pessoal lá de fora usa o trem de uma outra forma. Mas foi justamente uma empresa de fora que veio para o Brasil e acabou com o nosso trem. Né? Porque eles não tiveram interesse nenhum de poder tocar a ferrovia, ampliar a malha ferroviária. Eles vieram para fechar, isso ficou muito claro na história. Não ficou, Madalena? Na verdade, hoje, eu falo que a história ela tem que ter distanciamento. Tá. Sem o distanciamento, você não consegue fazer nenhuma análise. Porque aquilo que está ali no momento tem várias interpretações. Eu vejo hoje, a gente olhando de uma maneira muito fria, posso ter até uma visão, eu diria, pessimista, mas eu vejo que esse tombamento já foi definido para acabar com tudo. O Noel Gramp, ele veio já com essa função. E todos quantos passaram aqui cumpriram um projeto de governo premeditado, que era realmente extinguir esse modal. Porque a maneira como foi feita, você entende? Eu volto a bater aquilo que eu bato em todas as vezes. O mais caro da ferrovia são as desapropriações do leito, das margens, isso já está feito. O que tem que fazer? Tem que trocar os dormentes e pôr trilho em cima. E pôr para operacionalizar. Isso não é tão complicado, porque hoje nós teríamos tudo automatizado. O mais difícil foi feito há 110 anos atrás. E, no entanto, você não vê interesse. Então, essas empresas, elas não têm interesse. Na minha opinião, isso já está sendo feito dentro de um projeto de Estado que é para tirar esse modal. Agora, quais interesses estão por trás? Aí a gente vai ter que repensar isso, sabe? Mas que é uma judiação, é um desmazelo, é uma má vontade. Eu vejo grupos hoje lutando, Bauru está lutando para voltar, tudo, mas não há nenhum interesse. Ah, porque é muito caro. Não, não está tão caro assim. Acho que hoje é mais caro duplicar uma rodovia do que pôr a ferrovia para funcionar de novo. Porque, de certa forma, todo o território onde passa o trilho já é patrimônio. Já está inclusive... Já é terra própria, lugar próprio para isso. E tem também a questão da dificuldade, além do custo, a dificuldade da desapropriação, porque várias dessas terras, se a gente pensar nessa herança, de quantos anos essas terras são e tudo mais, muitos lugares em que teria que ser desapropriado, eles estão em espólio, eles estão em divisão de herança. E essas coisas sempre amarram muito mais trava tudo, né? Se tiver alguém ali que fala não quero, pronto. Não, acabou. mas ali já está tudo pronto. E no trem já está tudo certo. Quando você fala em duplicar uma rodovia, você tem que passar por tudo isso. Sim. Veja bem, eu não quero atravessar, mas tem até os meninos aqui que estão envolvidos. Veja bem, quando a ferrovia começou em 14, ela tinha que ter um distanciamento entre estações e postos de abastecimento pequeno, no máximo 80 ou 90 quilômetros, porque eles tinham que abastecer de água, os tanders. Aí, quando entra a máquina elétrica, a diesel, desculpa, elétrica em São Paulo, a diesel, já alguns postos já foram eliminados porque não tinha mais essa necessidade. Agora, com uma automatização, mais ainda. Então, não vai ter que dar tanta manutenção. Se eram 65 estações e postos, eu acredito hoje que com 10, 15 você faça o trecho. Certo? Você pega ali Três Lagoas, hoje nós temos ali aquela questão
da indústria, a indústria de celulose, você tem ideia do tanto de caminhão que tiraria dessa estrada se houvesse aquele trem transportando a celulose? Que eles têm ideia agora de botar um caminhão com 5, puxando 5. Então, aí eles estão hoje investindo em fazer o quê? Em duplicar. Por que não investe na ferrovia que já está ali e que tiraria centenas de caminhões, evitando acidentes, desgaste? Quer dizer, precisamos entender o que está por trás disso, porque há uma forma sistematizada de eliminar esse modal. Sistêmica já. Como fizeram, como estão fazendo com a hidrovia. Qual era o projeto? Ferrovia, rodovia e hidrovia. Isso veio lá do JK. Eles eliminaram. Hoje o Rio Paraguai, ele não está 30% hoje navegável. Resto, quer dizer, então vamos pensar nisso. O que está por trás? Licença. Vamos Desculpa. Já como fala você seu tava- nome, aproveita, fala seu nome. Não é ela. Não, mas fala Não, seu nome. para que eu tô você, só falando porque pra você ela. tem uma Tá. parte para fazer. Eu sou a Rilza, eu não sou, eu sou curiosa. Você está ferroviária. Igual eu. E como quando criança eu usava muito trem. Desculpa, a minha avó ainda mora em Porto Esperança, então... Tem tudo a ver, né? Então, aí era o que eu ia falar, né? A ponte Barão do Rio Branco, graças a Deus ainda tá lá, tá firme. Firme, né? Quantas chatas já não bateram? E olha que o rio hoje tá bem navegável, né? E tem essa movimentação das chatas, tanto que a gente vai lá pra Avó e vê aqueles trem enormes, a gente se encanta. E a gente sente falta do trem. Passa o cargueiro ainda lá em cima, né? Carregando o minério. Mas, gente, o quanto, como você disse, ia ser de segurança e de economia se voltasse o trem, não só o passageiro, mas para cargas de grãos e de minério, como está sendo, assim, a 262, da altura do Buraco das Piranhas até a ponte, né, a parte da rodovia. Gente, aquilo lá tá quase intransitável, de tanto torto, né? A estrutura não é para isso, não aguenta. Assim como está acontecendo aqui, Piraputanga, Camisão. Gente, quando eu era criança, eu queria conhecer esses lugares, mas não podia porque era criança. Hoje que a gente já tem essa liberdade, já é um adulto, né? Você vai para lá e mesmo assim a rodovia está sendo acabada por causa desses caminhões, com esses pesos, por causa dessas indústrias, né? E se o nosso trem tivesse aí, não teríamos esse problema, né? Seria muito mais segurança. Ah, mas aqui passando dentro da cidade. Gente, dá licença? A cidade cresceu, dá para você dar uma voltinha ali, né? Ou continua, porque não tinha tantos acidentes assim. O acidente que tinha era quando a pessoa resolvia se acidentar. Mas não era acidente, gente. O que é isso? Então, realmente, a ponte hoje ainda está lá, graças a Deus, sem manutenção. Porque não há interesse, como você disse, né? O interesse financeiro e comercial é para que nós gastemos com combustível, não temos rodovias apropriadas, em condições nem para passeio, muito menos para transporte de carga, né? Gente, eu não sou conhecedora, mas eu vejo, eu sinto. Eu perdi a direção na 262, depois do Buraco das Piranhas, por causa de um buraco. Eu estava com a minha mãe, o marido dela e minha tia, que já faleceu, indo para casa da avó. E nisso vinham 2 carretas, mas graças a Deus alguém segurou e botou o carro de volta. Mas aquela hora eu já falei, já fomos. Por causa desses desníveis que está tendo, né? É muito peso. Porque não tem manutenção. Só uma coisa aqui, eu participei, trabalhei com terraplanagem, quando saí da rede, essas coisas.
O nosso asfalto, o asfalto que comporta mais peso, você sabe quanto que é? 35 mil toneladas. Aqui anda a carreta com 62, 70, não tem uma balança. Agora esse dia que puseram ali pertinho do Brasil, aquela coisa ali, os caras, eles vêm por lá, diante do Brasil, põem aqui na saída. Os caras passam por trás do Brasil. Quer dizer, é só para dizer que estão fazendo uma fiscalização. Então não tem condições dos asfaltos. Noel, o grande crime que está acontecendo e está passando batido, aquele trecho lá que a gente é apaixonado quando você vai para Piraputanga, que tem o rio, o trilho, a morraria. Então, aquela estrada, teoricamente, é uma estrada à parte. E eles estão usando para transportar eucalipto. O material da celulose. Nós andamos muito para lá. Está tudo ali, está tudo ali. Eles vão destruir aquilo ali ontem, porque já está. A palavra está contigo. Me conta agora da sua experiência em estar ligada à ferrovia, dos seus antepassados. Agora a gente veio para te ouvir também. Bom, mais uma vez, bom dia a todos aí. Agradecer a presença e a colaboração, um pouquinho da história de cada um para fazer esse contexto bonito que fala sobre a ferrovia. Mas eu queria primeiramente, me perguntaram da camisa, eu não posso deixar de mostrar essa camisa. Eu preciso que mostre isso. Cadê a minha? Realmente é o que a camisa demonstra. Onde é que vende? Essa camisa ela é resultado, como acontece em Maracaju, o encontro de filhos de ferroviários. Corumbá não faz ainda, aqui da ONU também não. Campo Grande faz o encontro de ferroviários de família. Três Lagoas também faz. Araçatuba, esse aqui foi do encontro de Araçatuba. E Bauru também faz. Então são as cidades que ainda mantêm vivo essa nossa história para deixar para as próximas gerações. Foi feita lá em Bauru, em Araçatuba. Eu não sei se há possibilidade. Depois a gente conversando eu posso tentar ver se eu consigo encomendar mais alguns. Mas eu queria, a Madalena falou da privatização, falou do Noel Grupo, e as pessoas devem lembrar que na televisão brasileira tinha uma mulher que ela falava assim, brasileiro tão bonzinho, alguém se lembra disso aí? Sim. O brasileiro é tão bonzinho. Era um programa de humor, não era? Isso. Então, por que eu estou me relacionando a ela? O Noel Grupo, quando pegou a nossa ferrovia, depois nós fomos descobrir que era uma empresa proibida de atuar dentro dos Estados Unidos. Estava falida, né? Falida, tinha impedimentos processuais e veio assumir a nossa ferrovia aqui dentro. Você lembra? Então, já começou errado. O nosso Brasil, o nosso país, os nossos governantes não se atentou. O objetivo era o quê? Entregar. De que forma que ia entregar isso? De qualquer custo, de qualquer forma. E assim foi entregue para o Noel Grupo. Ficaram 5 anos aí. Lembrando que a nossa SR10, a nossa ferrovia, era tão autossustentável, e lembro como a gente, Estação, a Madalena, você sabia, que nós batíamos recordes todo ano. Então, a nossa SR10, que era a Superintendência Regional, ela conseguia estar com os compromissos da nossa SR e ainda atender algumas que eram incapazes financeiramente. Então, para você ver como que nós éramos autossustentáveis e a ferrovia era viável. Ela foi vendida na melhor fase dela. Sim, na melhor fase dela. E aí desculpa, Nelson, e aí outra coisa que vem corroborar, que era um plano de Estado acabar com isso, porque eles pegaram justamente a nossa, que tinha superávit, que funcionava, você está entendendo? Por isso que eu digo que houve um plano de Estado. E complementando, o dono da Noel Grupo, ele não tinha sequer a cidadania, a cada 3 meses ele tinha que voltar para os Estados Unidos, pedir visto para vir de novo ser presidente de 1.274 quilômetros de ferrovia.
Isso é um crime. Quantos funcionários tinham na época? Ah, eu não lembro. Eu não tenho esse dado. Isso aí foi o Fernando Henrique, né? Foi. Começou no governo Fernando Henrique. E aí o Collor por causa da locadora. Simplesmente a jogada foi aí, porque foi o sem carreta, tudo. A questão política e empresarial, ela contribuiu, mas a partir do governo Fernando Henrique foi que começou esse processo, infelizmente. E aí, você chega hoje, em 2025, o Brasil investindo na rodovia, falando em rota bioceânica. Em 92 saiu um trem com vagão chileno, boliviano, brasileiro, fazendo um teste para a rota bioceânica. Esse trem passou aqui, na estação de Campo Grande. Eu conduzi esse trem até Água Clara, 204 km de via. Ele foi a Bauru e retornou, não teve um acidente. Estava aí provada a viabilidade da rota bioceânica via ferrovia, que era para ser implantada. Você deve se lembrar disso, né? Então, estava pronta a rota bioceânica, via ferrovia, mas não aconteceu. Aí os interesses que o Noel citou, político e empresarial, barrou o sistema, barrou o que tinha que acontecer. E aí foi a degradação final da ferrovia com a privatização. Aí veio o Noel Grupo, aí desmontou de vez a ferrovia. Quando veio a greve? Teve uma greve de maquinista? De ferroviários em geral. Foi em 89, foi a maior greve que teve. Parou tudo. Parou tudo por 11 dias. 11 dias parou, ficou circulando muito pouco. Só que assim, as coisas quando você faz ela planejada, direcionada, com objetivo, elas acontecem. A greve até começou, assim, quando começou, ela começou até bem assim planejada. Mas eu acredito que do quarto, quinto dia, ela começou assim, virou baderna. Você deve lembrar, você deve se lembrar, a Madalena também se lembra. Ela começou a virar baderna. E qual que era o motivo na época da greve? O que motivava? Era salarial. Era salarial. Aumento salarial. E teve uma outra, Nelson, também, que vocês montaram 89 no piquete governo... lá no Clube Noroeste. Aquela foi de 90, foi um pouco antes da privatização, foi a de Foi 91, se não me engano. 91. 91. Que ocupou o Clube Noroeste. Foi quando o Roque sofreu aquele acidente ali em Terenos. No Jaraguá. Isso. Ali desencadeou o descrédito do sindicato perante a nossa chefia. Foi. Porque aí os objetivos que era defender o salário, defender o trabalhador com melhoria de salário e condição de trabalho, ali se viu ali assim, o movimento acabou virando um piquenique, perdeu a direção da coisa. Era churrasco e bebida só. Então, o que aconteceu? Chegou no que os diretores queriam. Na época, a ferrovia tinha dado, se não me engano, 64% de aumento. E aí o sindicato queria 80% e alguma coisa mais, ficou nessa briga. Resumindo, a empresa baixou, deu 21% ou 22%, todo mundo pegou e voltou a trabalhar. Depois teve algumas demissões. E ainda deu as lambretinhas, lembra? Isso. Fora. O que eram as lambretinhas? Fora que foram cortados esses 11 dias, de muita gente foram cortados. Ok. Foram cortados. Eu analisei, eu estava em Maracaju, no primeiro dia de greve, segundo e terceiro dia. Aí mandaram nos recolher. Estava eu e Zé Vital. Aí, porque ia parar tudo. Dejair Duarte, sindicalista, estava lá, viemos no passageiro. Assim, eu sou muito assim, meio pavio curto. Aí viemos conversando. Quando chegou aqui na estação, aí eu vi uma situação ali. Eu falei, Dejair, mas isso não me agrada. Isso não compactua com a questão de você mobilizar o pessoal para você fazer uma reivindicação. Então eu acho que nós precisamos mudar. Não, mas você, eu falei, mas não é assim, rapaz. Nós temos que trabalhar com objetividade, mostrar para a chefia, mostrar para os engenheiros que nós estamos com alguma coisa objetiva na mão. E realmente é a melhoria. E houve um contratempo ali, eu falei, eu não vou participar dessa greve. Para mim ela é política.
ela não é profissional, ela não é para o trabalhador. Dessa eu não vou participar. Como todas as greves. E eu não participei dessa greve. Só sai dentro do sindicato, o resto tudo se lá. Houve um contestamento ali e tal, mas assim, eu não quis participar e deu no que deu. E realmente era uma greve política, não era uma greve direcionada visando salário, visando melhoria de trabalho e condições para os ferroviários. E que fique registrado que era fundamental que os maquinistas encabeçassem essa greve, porque quando o maquinista encabeçava, parava tudo, sabe? Então, se não houvesse essa coesão, eu lembro que você falou bem, o negócio era churrasco e bebida lá no Clube Noroeste. Que ano que era isso? Essa greve foi a de 91. 91 ou 2, não me lembro certinho. Foi em 89, a outra em 91 ou 2. A venda foi em 96? 6. Tá. E aí houve esse desacordo, e aí realmente todo mundo frustrado. Aí veio essa situação da privatização, em 96. Mas isso já me colocou assim, como é que foi feito um teste para a rota bioceânica via ferrovia, e não foi aprovado, e não está acontecendo as coisas. Aí veio a privatização, veio o Noel Group, que a gente via como que era o sistema de trabalho, e todo mundo falando, e eu me perguntava, como é que o governo nosso, os governantes, aluga a nossa ferrovia para um grupo estrangeiro e não fiscaliza? E não fiscalizou, não fiscalizava. Então, eles faziam o que bem entendia da ferrovia, eles aprontavam e rodavam, começou rodando com 4 locomotivas, a nossa ferrovia não suportava isso, aí baixou para 3 locomotivas, era triplex, começou com 4, começou a haver muito acidente, e na época da ferrovia, da rede ferroviária, quando acontecia um acidente, a ferrovia mandava a equipe de tração, o órgão chegava lá, recuperava os veículos na hora, rodeiro, colocava no trilho, produto e seguia a viagem. Noel Grupo, esses 5 anos que eles ficaram aí, era assim, chegava lá, tombava 3, 4, 5 vagões, por culpa deles mesmo, porque não colocava prego, nem dormento, nem trocava trilho. Aí tombava. Não fazia manutenção. Não fazia manutenção. A manutenção que ele fazia era assim, chega a ser barco. O atrito da roda com o trilho, ele vai gerando um desgaste. Nas curvas, esse trilho ele vai afinando. E o da reta permanece. O que acontecia? Eles iam lá na reta, tirava aquele trilho que estava mais inteiro, colocava na curva, pegava o da curva e colocava na reta. Para vocês terem ideia, a gente chegava a falar que a gente poderia fazer bárbaro num trilho daqueles que nós estávamos passando em cima. Então essa era a situação que nós trabalhamos. E outra, eles trocavam o dormento só onde tinha a placa de apoio, onde aumentava. Só sabe quantos pau que vai por quilômetro? Fala aí para ele, né? Fala. A questão... 1.000 mais ou menos, dependendo... 1.240 pau por quilômetro. Aí eles falaram assim, a Nova Oeste aplicou 100 mil dormentos. 100 mil dormentos não dá para... Mas essa diferença de dormento, se você falar de rede ferroviária e falar de empresa de Noel Group, quando se colocava dormento de aroeira, aí entrou Noel Group colocando dormento de eucalipto não tratado. Então tinha mais essa agravante ainda. Então você via quando você ia chegando com o trem, dependendo da velocidade, aí você via o trilho fazer esse movimento em cima dos dormentos. Os dormentos não tinha pedra, não socava, não fazia nada. Quantas vezes ela passava a máquina, essa máquina parecia? Era um balanço. Era um balanço, porque ela não fazia socava. isso aqui, rapaz, você chega segurava na cabeça. Linha corrida, esse tipo de coisa. Então, e aí, nesses 5 anos, começou realmente destroçar a ferrovia. Depois, não, você estava falando aí, desculpe te cortar aqui, o Noel Duro chegava lá assim, tombou, eles tinham um trator de 6 no dia 8, chegava lá, virava os vagões para lá. Lá ficava, só arrumava a linha e os outros trens passando. Muitas das vezes assim, eles locavam, porque não tinha, locavam, e chegava até, rasgava o vagão para poder tirar o produto quando podia, e jogava na gôndola para poder prosseguir. Às vezes chovia e estragava.
Hoje, se vocês forem aqui na estação de Luiz Gama, daqui lá dá 140 quilômetros, lá deve ter uma média de 150 vagões ou mais deteriorado. Não, deteriorado, destruído, todos rasgados, você sabe disso também. Então lá tem um cemitério de vagões. O Benite sabe disso, o Benite, a gente faz reunião, ele sabe que tem esses vagões lá. Então, assim, a gente que você nasceu na ferrovia, né? você criou na ferrovia, trabalhou na ferrovia, viu essa situação, e aí, cadê aquela menina que estava aqui, eu esqueci o nome dela? Isadora. Ela estava falando sobre o Verru. Então, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu, Noel, o Nênio, o Madalena, nós estamos escaldados com essa situação. O ano passado, no mês de agosto, eu fui numa audiência lá na Assembleia Legislativa e estava lá o Pedrociano Neto, estava o Zeca e estava o Vânia. Então, a gente conta os fatos, você tem que contar os personagens dos fatos. E aí, lá nessa discussão, você vê, nós rodamos aqui em Vitória Estreita. E funcionava, Vitória Estreita. Eles querem colocar a bitola larga. Esse valor que ela falou não é para criar duas vias, é para colocar a bitola larga. Então, veja bem, nós temos todo já o traçado da via pronto. Não precisa desapropriar, não precisa meio ambiente, não precisa de ninguém. Para poder fazer o trem rodar no nosso estado, pegar de Bauru a Corumbá, mais Ponta Porã, dá 1.700 quilômetros quase tudo, 1740. hoje seria gasto na bitola estreita 5 bilhões. Esse é o valor, 5 bilhões. Na Vitória Estreita. Estreita estaria rodando, como sempre rodou. Agora, querem colocar bitola larga? Tudo bem, é um processo mais demorado e é um processo de 20 bilhões. Agora, o que eu quero falar para vocês? Como o nosso contorno de 33 km ele foi orçado em 33 milhões, quando concluído com os aditivos ele chegou a 90 milhões, eu vejo tudo isso que está se falando aí, assim, com muita tristeza. Eu tenho que falar isso para vocês, porque a gente vem ouvindo isso aí e nada acontece. Ano que vem é ano eleitoral. E todo ano que precede o ano eleitoral, a ferrovia é tema no nosso estado. Todo ano que antecede um período eleitoral, a ferrovia é tema. Depois que acaba a eleição, esquece. E nada acontece. E não só, o Nelson falou uma coisa interessante. Sempre que tem reunião, o Nelson me chama, a gente vai. Para vereador, para prefeito, para governador, para presidente. A ferrovia é assunto. Não, porque nós vamos. Vai, desculpem, gente, merda nenhuma. Nós sempre somos, eu falo que curral para gado. Eles vêm, fazem, eu lembro, o Nelson vai confirmar, a Noel Grupp, pelo sistema de privatização, ele tinha que melhorar equipamento de rodagem. Sabe qual foi o melhoramento? Eles pegaram as locomotivas antigas, que já estavam sucateadas, que já haviam sido canibalizadas, pintaram de preto e puseram, a culpa é do Noel Grupp, sabe? Isso foi o melhoramento que eles fizeram, lembra? Não fizeram mais nada. Nada, nem falar, que eles chamam de Norton, o burro, que era o burrão, que era o que ia tirar, fazia força, né, um guindaste, mas nem o burro eles pintaram. E não usava ele também, né? E não tinha o burro. Porque o burro já não aguentava mais também. Não, sucatearam tudo. E aquilo que eles podiam fazer, maquiava e punha. Noel Grupp. Por que essas casas aí, você fala assim, mas essas casas têm 100 anos
Mal racha. Ela tem 1,20 m de alicerce de pedra, dessas pedras assim. Aí depois vem aquele tijolão desse tamanho de 5 quilos. É feito isso aí. Eu fui aí morar na minha casa, meu primo falou, por causa disso, todas as casas novas. E por cima tem uma cinta de trilho todinha nela. Assim. Na minha casa tem uns parafusos, não aparece na parede. Vocês passam ali na Doutor Ferreira e olham assim por lá de fora, vocês vão ver os parafusos. Justamente por causa da trepidação do trem. Aí você vê, essas caixas d'água, tá aí o Nelson, que é bem mais antigo que eu na ferrovia, né? Você passa até hoje, onde ele sabe que tem as caixas d'água, você vê que ela tá cheia d'água e não baba água. Aquela que tem aqui na frente, aqui na 14 de julho. Hoje eles fazem uma caixa d'água aí com 3 meses, tá rachando, saindo água para tudo quanto é lado. E aquela casa ali tá isso aqui, ó, não tem cimento, não tem nada, é só areia e cal. Você quando desmancha uma parede daquela, você limpa tudo, fica limpinho. Foi colocado ao senhor. Bem, o que você perguntou, pouca gente sabe que a ferrovia, a rede ferroviária, a antiga Noroeste do Brasil, ela era autossustentável. Então ela tinha a olaria dela, ela tinha marcenaria, os móveis, tudo, telha, tijolo, tudo era feito. Os dormentes, a fazenda Monjolinha, eu esqueci o nome da outra fazenda, era duas. Nossa Senhora da Conceição. Da Conceição, aqui próximo aqui da ONU. Então era feita a captação da madeira na fazenda. Aí ela vinha aqui para Aquidauana, ali em frente à Vila 40. A Anastácia, UTD, né? Era usina de tratamento dormente. É aqui em frente Tratamento de dormente. a estação de tratamento dormente. Lá era a estação de Irmãos Maringoni, tinha uma estaçãozinha lá, que colocava os dormentos, entrava na usina, fazia o tratamento e saía. Era, se não me engano, era creosoto, né? Creosoto, que era passado nos dormentos, para poder distribuir para a ferrovia. Então ela era autossustentável. A questão da pedreira, aqui perto de Maracaju, ali no posto 145, uma pedreira. Aqui em Alcilândia tem, ela está meio desativada ali, eu passei lá esses dias. Então ali em Alcilândia a gente carregava gôndolas e gôndolas de pedra, de matadão. né, Nelson? Foi vendida a pedreira de Alcilândia. Foi vendida. Então, mas ela tinha parado um tempo. E, então ali era carregada as gôndolas para distribuir para a ferrovia. Às vezes tinha um trem só fechado, um trem de pedra. O Tresagoa, o Bauru, sei lá, ou Corumbá, ou pro ramal, era para ser atendido. Ela ali deve lembrar, a Rilza, que lá no pé da ponte, lá do Rio Paraguai, tinha o seu, outro detalhe importante, tinha o seu Wilson ali. O seu Wilson era encarregado, assim, ele não era encarregado, ele fazia por amor já, porque ele era o responsável por fiscalizar toda a estrutura da ponte do Rio Paraguai. Não só em cima, como embaixo também. A questão de barcaça bater, a questão de qualquer evento que acontecesse, você conheceu ele? Claro. Como ela fala, é difícil para a gente falar. A parte bela da história. Tem muita coisa. Outra coisa que a Madalena falou ali, que a ferrovia é central na política. Você já viu o que o Rio soltou essa semana, mas o presidente? Vai lançar a licitação dessa bitola larga, que é 25 milhões e 600 milhões. 26 milhões e 600 em abril do ano que vem, ou maio. Diz que tem 6 grupos que ativar essa aqui todinha, bitola larga, e fazer mais aquela outra que sai do norte e emenda com ela. Porque hoje tem que ser a bitola larga. Porque se nós pegamos essa bitola fina aqui, não tem como entrar para Santos essas coisas, o trem daqui. E vai acabar lá as bitolas estreitas. E a bitola larga é igual essa que tem aqui do Piquirico, hoje os trem andam 90, 100 por hora. E hoje em dia tem que ter rapidez. Aí um trecho que vão fazer agora em 120 quilômetros, essa já é particular. Ela vai tirar 475 carretas da rodovia. E com a metade do frete de cada vagão vai ser a metade do frete de uma carreta, sendo que ele vai levar 2 carretas ou 3 carretas num vagão. Segurança, meio Cada ambiente, um vagão? monte de Cada coisas. vagão. Aqui nós tínhamos o HFD, né? O HFD que era o maior, ele tira 3 carretas. O vagão Era o quase HFD, tirava 3 carretas dessa ferrovia. Daí, aí os caras, mas e os carreteiros, os caminhoneiros, não, eles vão ficar puxando da lavoura para o terminal, ué. Eles vão ter um serviço Não mesmo. vai ter, assim, vai ter um desemprego. Não. Não, gente, não tem como.
tem como. É Eu acho que um abastecendo, um sustentando o outro. As fábricas, lógico, vai bater nisso, né? Não, vai tirar os empregos. Vai tirar Não tira. Tem jeito para tudo. Não né? tira. É manejado. Não tira. A evolução vai criar os empregos que essas pessoas que Gente, vão fazer hoje. não tem como. café? Eu acho que esse pensamento é muito pequeno de nosso progresso vai tirar o emprego do fulano, do ciclano. Vai, não vai, gente. Muito pelo contrário. Vai dar mais Você emprego. tira aquela carga horária pesada das costas do motorista que hoje se droga, que hoje se mata. Ele vai continuar no trabalho, tudo, mas fazendo... Cara, você não precisa se matar. Tudo bem que eu sei que tem a parte política, a parte financeira, né? 2000, eu fazia parte do Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável do Norte. Eu era secretária executiva. E eles estavam planejando fazer um porto seco em aquela cidade de Gaúcho que tem lá no... Lucas de Rio Verde. Não, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tinha de ir lá. Não, aqui. enfim. São Paulo ali? Tem aqui, como é que é? Na Bandeirante, não, São Gabriel. Não, depois que vai... Quando você Chapadão. entra... Depois, isso, era um Porto Seco e Chapadão, né? Estavam planejando isso em 2000. Eu me lembro o lobby de dinheiro que a Michelin, que é a produtora de pneu, que é a produtora de pneu, Que fica na divisa sonora com... tá? com Então que se Mato diga Grosso e Mato literalmente, porque assim, todas as questões, é mais seguro, é mais econômico, poluição, tem uma lista de benefícios. Mas quando você começa a enfrentar esse capital que só vê o bolso próprio e não vê os custos ambientais, foram milhões distribuídos assim. O processo acabou sem sair do papel, né? Então, quando o trem chega, diminui pneu, diminui combustível, diminui um monte de coisa. Então, essas empresas produtoras disso, inclusive dos caminhões, fazem um lobby dentro do Senado, É, o fazem Senado um lobby Polo de fez todas as isso, e o né? Senado impacto Polo fez uma feira, ambiental aquela também. coisa toda por causa da Né? produtora de caminhão. Olha o que está acontecendo. Gente, eu falo muito porque é o pedacinho, assim, pelo menos para mim. Gente, eu não sou filha de ferroviário, eu não tenho nada a ver com ferroviário. Eu tô aqui de curiosa e de xereta, tá? É que meu lado artístico um dia virá, tá? Então vocês vão ser meus incentivadores. Ok, Então por amém. isso que eu tô Axé. aqui. Então, o impacto ambiental que tem a rodovia 262, tá? E, gente, e o trem não matava como mata a rodovia. Mas você levava 5 horas para chegar lá no Porto Esperança. Ainda tinha que descer no Inocêncio para chegar no Porto. Era a melhor viagem, meu cabelo ficava horrível. Mas eu amava aquilo, gente. Mas isso aí já foi no final que levava esse tempo, porque quando começou a ferrovia não levava esse tempo. Mas eu era criança, não não tinha lembro. investimento na estrutura da linha, começou a baixar a velocidade, veio baixando, Olha! veio baixando. Imagina com dormente de 40, eucalipto. 50, 35. Dormente de eucalipto não dá, hein? gente? Não é porque no trem falei, a máquina tem capacidade de andar 160, meu amigo. Se ele tiver Meu linha. Deus, eu já achava que ele corria. Aqui nesse tá aqui o Nelson, quando você saía aqui do Brasil aqui até Cachoeirão, é Murtinho, né? Você olhava no passageiro assim, você não via o passageiro nem se mexia, ele era assim, era a maior velocidade que tinha aqui nesse trecho aí. Não era Pantanal. Não era. O trem do Pantanal foi batizado por uma jogada política na época Só do... pé virando. Então, só lembrar vocês, você tocou no detalhe aí, quando a gente fala das propostas políticas, o trem do Pantanal foi uma proposta política, tanto que não vingou. Era só para a Copa, na verdade, né? Não, ele inaugurou em 2009 porque tinha eleição em 2010. 2010 tinha eleição, inaugurou em 2009. Eu trabalhei os últimos 8 meses como maquinista de terrenos, a Miranda, na reforma desse trecho aí. Então, eu senti e eu vi, falando com as pessoas que moravam em volta da próxima linha, da expectativa da volta do trem, porque era para voltar até Corumbá. Pantanal é lá. Aí houve aquela inauguração lá em abril de 2009, e esse trem foi até 2013, já estava morrendo, 2014 decretou a falência. 3 anos. Exatamente. Não, Por quê?
questão de manutenção, quando ele começou era 35 por hora, ainda era para turista uma velocidade até razoável. Só que aí entrou a ingerência, a questão da manutenção, aí não se trocava tormentos, não socava os trilhos, não trocava trilho. Socar, pessoal, quando eu falo, é que tem as pedras, então com a chuva, então começa a ceder. Né? Aí os trabalhadores têm que vir realmente socar ela para poder compactar ela. Então isso é socar. Então nem isso era feito mais. Aí começou a cair a velocidade, de 35 para 30. Porém, nessa velocidade de 30, tinha trecho que o maquinista tinha que rodar a 10 por hora, a 15 por hora. Quando eu disse para vocês, naqueles trilhos que parecia gilete, fazer barba, ali, em vez deles trocar, eles metiam uma velocidade de 10 por hora. Então, o trem que saía 7 horas no Brasil, que era para chegar às 17h30 em Miranda, ele estava chegando 2h30 da tarde aqui da Uana, para o turista descer, almoçar e continuar a viagem. Ia vingar? Não tinha futuro. Não tinha como Gente, vingar. como uma ferrovia trabalha no sistema de precaução, com uma proposta comercial. Como é que você, porque 35-20 é precaução, você está o tempo todo operando num sistema de precaução, porque uma carga era 60, não é isso? Quando eu entrei, 60 ainda ou é. 80, né? Quando eu entrei ainda era. Depois começou a cair. Então, você Quando vê, tiraram, vamos só colocar... um pouquinho, Madalena, quando tiraram os trabalhadores da via permanente, do longo da linha se concentrou no lastro. Foi a derrocada dos trilhos. Foi. Tá aí o Nelson que sabe, todo dia saía um trabalhador daqui, vamos supor, se o trecho fosse dividido lá indo do Brasil. Ele saía daqui, tinha uma placa de quilômetro. Ele seguia pelo leito da linha, chegava lá e colocava uma placa e você vinha de lá para cá e colocava tudo. Então ele sabia tudo que estava acontecendo aqui. Até chegar em Corumbá, tinha entre as duas estações, tinha os dois trabalhadores que saíam 4 horas da manhã de dia. E tinha um feitor que fiscalizava, tinha toda uma equipe de manutenção da via, certo? Agora, eu tenho uma carga, eu coloco em cima de vagões a 20 por hora, quer dizer, uma carga que de caminhão chega em 2 dias, de trem era uma semana. E olha lá. Quer dizer, inviabilizou comercialmente totalmente. E tudo isso foi juntando. Ah, mas nunca deu dinheiro. O passageiro, ele sempre teve um papel social. Exatamente. Agora, o que viabilizava o passageiro sempre foi o comercial. Aí juntou. E tudo isso foi motivo para eles dizerem: a ferrovia é inviável. Não dá lucro. Mas é claro. Tinha que arrumar uma desculpa para poder... Não, e outra, e no universo de brasileiro, o ferroviário não dá 0,5%. A realidade nossa é o seguinte, que aqui no país, eles estão fazendo com nós, desde vereador para cima, que é igual na África, você tem que ser burro. Aqui não tem pouco, nós aqui, pelo que estou vendo, todo mundo tem um nível de estudo, tem uma coisa, não é porque eu fui ferroviário que eu não tenho um nível de estudo. Com certeza. Eu não entro nessa jogada que está acontecendo tudinho de bonzinho, não. De bom desse jeito aí, o inferno está cheio. Não precisa ir para outro lugar, não. Você só vê mentira. Eu converso muito com o Nelson agora, que fica sozinho ali, nas reuniões que ele tem ido. O que é que acontece lá? Mas tem gente que não tem jeito, você não consegue pôr. É igual aquele ditado. Pobre é igual a lombriga, se sair da merda ele morre. Vou falar logo o português, cara. Então ele incute, que é mais fácil eu incutir na cabeça de um semi-analfabeto ou analfabeto, em mim, vocês aí. Você não incute de fato na cabeça da pessoa. É um povo burro. Eles querem isso. Por que lá aqueles países lá do Oriente Médio querem isso? Ele é fácil você dominar ele. Se matar por ele, pôr uma bomba no seu corpo, se matar. A questão ferroviária, eu digo a nível de município, estado e União, parece que elas estão interessadas com interesse, porque eu vou falar a nível de município, quando foi proposto a retirada dos trilhos, teve 2 reuniões aqui na plataforma, eu perdi e eu estava presente. Então foi proposto na época, o gestor era o André Putinelli, foi proposto para que se deixasse
o traçado de Manuel Brandão até Embu Brasil para poder se criar um trem urbano, O VLT. transporte. Nesse trecho. Nesse traçado nosso que estava pronto. Ah, esse aqui. Nesse Seria trecho um ficou VLT. no centro da cidade. Poderia chegar lá, mas Tipo um metrô, né? nem começasse como um metrô. Um metrô de superfície. Então, garantiria o funcionamento da ferrovia. Mas nem isso foi aceito. Nem isso foi aceito. Então, aí quando eu falo a nível de município, é isso. Esses dias eu tive uma audiência pública aqui na Câmara Municipal. Estava lá o Dr. Sola, de Bauru, estava aí. E aí eu vou falar para vocês verem o cúmulo, quando eu digo para vocês que tem hora que me revolta, mas eu tenho que ir para me ver. Tinha 14 cadeiras. 12 era só de política. Pessoas que nunca veio na estação ferroviária. Nunca veio na estação ferroviária. Tinha 2 pessoas que falaram de ferrovia. E 12 que estavam ali para fazer política. Então, quando eu falo para vocês, o Nelson é radical. Não sou radical. Estou sendo verdadeiro com vocês. Por quê? Eu mudei para cá, para essa rua aqui, em 64. Morava ali no número 733, onde morou o Mendonça. Não, mas você tá velho aí, né? Pequenininho, Noel. Agora ele tá se entregando, né? Ele mente pra dentro, mas 50 e pouco. Ele era pequenininho. Eu costumo falar que eu não sou velho, eu sou semi-novo. Nós usamos, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Né? Então, Nós todos aqui passamos, todo mundo já está beirando 70, todo mundo passou dos 65. Eu E tô tem com uma coisa. 66. Nós somos jovens que deu, nós somos velhos que nós somos jovens que deu certo. Porque os que não deu certo lá, tá tudo morto. Nós somos velhos que fomos jovens que deu certo lá atrás. Nós somos velhos, nós somos os velhos Jovens que deu certo. os jovens que deram certo. Ok. Então, quando eu falo para vocês, em 64, quando eu me mudei para cá, e hoje moro ali na 14, então, naquela época, aqui não tinha asfalto, não tinha pó, não tinha nada, não tinha Mato Grosso, o muro era lá em cima. E a gente vê como funcionava, como que era a estrutura da ferrovia, eu digo, no atendimento aos turistas, no atendimento aos moradores ribeirinhos, ao atendimento ao povo indígena, aos quilombos aí que tem na beira da linha aí, tudo que a ferrovia oferecia. Então, falar que uma ferrovia vai tirar de dentro da cidade, era aqui que eles chegavam para fazer o comércio, para fazer as suas vendas, as suas compras, para fazer seus atendimentos médicos. Então, assim, a gente que viveu tudo isso aí e sabe como que é a coisa, eu fico revoltado quando eu chego numa audiência pública, eu vejo lá 12 políticos e 2 pessoas para falar de um tema tão importante, tão valioso. Não é para o Nelson, não, é para Campo Grande. Isso é pra, exatamente, isso é para as futuras gerações. A gente recebe escolas aqui, ó, e me marcou no começo do ano, uma escola que veio da Moreninha, e um menininho de aproximadamente 10 anos, e ele ficou deslumbrado ali. Ficou deslumbrado e tal, ele falou, tio, assim, eu posso tirar foto, eu posso botar esse boné na cabeça e tal? Pode, não pode pegar, mas eu vou abrir uma sessão para você. Ele falou, porque eu moro em Campo Grande, eu nasci na Moreninha, eu nunca tinha vindo aqui em Campo Grande, eu tinha curiosidade de ver o trem. Eu nasci na Moreninha e eu nunca tinha vindo para Campo Grande, do centro, né? E aí ele falou, eu ouvia falar do trem e conheci o trem pelo apito, porque o contorno passa lá atrás. Eu só conheci o trem pelo apito do trem. Então eu queria tirar uma foto para poder levar. Olha para você ver como que nós estamos. Moreninha, um bairro populoso aqui dentro de Campo Grande. Você já pensou se tivesse um trem circulando aqui dentro? Além de transporte para trabalho, para turismo também. Safogado trânsito. E aprendizado, e informação, e cultura. Porque eu disse para a Aline, né? A Aline é jornalista. A jornalista Aline, exatamente. Aí eu disse para ela o seguinte, que assim como passou meu avô, passou meu pai, passou os seus antepassados lá, nós estamos de passagem.
o que nós vamos deixar para essa geração que está vindo aí? Como que eles vão poder levar essa história nossa? Deixar o museu da Tatiana. Entendeu? Então, aí, isso que assim, eu não tenho... Aí vem as pessoas que têm o poder na mão de poder fazer, de poder mostrar, e não acontece. Ei, Nelson, só um momentinho aqui, que nem nós falando aí, né? O volume que está, né? A ferrovia era autossuficiente. Você vê, quando eu fui transferido para Maracaju, eu trabalhava no chão, no manobrador. Aí o Nelson, a máquina lá, ela ia no depósito para abastecer. Ela funcionava 40 horas, só trocando de equipe, do chão e depois. As firmas rodando, 24 horas, 25 vagões em cada firma. Você colocava 6 horas da manhã, 10 horas você tirava, 3 horas você tirava, colocava 8 aqui, dormia meia-noite e saía no trem, uma atrás da outra. Nós chegávamos a ter 10 equipes de máquina lá em Maracaju, tinha dia que faltava equipe lá. Tinha as efetivas que era para trabalhar lá. Aí às vezes eles ainda tinham que ir lá em Contemporâneo, em Rondônia e vir. Você tem uma ideia como é que era. Isso aí, né, Deus, 30 e poucos anos atrás. Imagina se fosse hoje, com a tecnologia que nem tem lá, como é que é lá, do Piquim lá, essa grande que tem aí lá no norte. Ferronorte. Você vê lá que se embarca um vagão, não sei o que é 100 lá, 100 toneladas, 120 nessa vagão. 20 minutos cada vagão. Aqui não, os caras demoravam uma eternidade. Hoje é tudo automatizado. O cara já encosta, só vem puxando e acabou, já sai e vai embora. E o Noel, nós estamos falando também de Mato Grosso do Sul, que é aquilo que nos diz respeito. Mas será que nós temos que olhar também o outro lado, que é a questão da Bolívia? Eu estava lembrando disso agora. Sabe? Então, eu captei. Bruxa se entende. A Bolívia, vocês têm ideia da importância que foi essa ferrovia para a Bolívia? E não era só até ali, Cochabamba, aquela região. Ia lá para cima. Eu lembro uma vez o Fernando foi junto com outro engenheiro para pegar vagão, porque eles levavam o vagão para lá e eles operacionalizavam a ferrovia, a Ferrocarriles Orientales, com vagões nossos. Vamos lá em Pirapitanga, para você analisar. Só o tamanho, né? Que é uma das maiores planadas que tem. Aí você vê como é que está lá a estação de Pirapitanga hoje. Está entregue para a prefeitura. A prefeitura que está administrando. Eu estou lutando para a prefeitura de Terenos pegar Cachoeirão, Dois Irmãos pegar Palmeiras e Camisão também ser entregue lá para a prefeitura de Aquidauana. Esse seria o melhor caminho para recuperar esses patrimônios nossos. Algumas prefeituras já estão se manifestando assim, interesse em pegar. Porque a estação ela acaba sendo um ponto de referência de informação turística para a cidade. E outra, o prédio está pronto. Você olha Miranda como é que está. Hoje funciona lá, dentro da estação de Miranda, um centro de informação. Tem várias atividades. E está muito bonito muito lá. Muito bonito, muito conservado. Olha, Madalena, eu tenho propriedade em Maracaju, eu estou indo muito para lá. Se você for lá na estação de Maracaju, você Maracaju chora. não tem estação. Não, tá bom. Roubaram tudo, só tem noiada. Aqui, o Nelson, não sei se sabe, né? Maracaju tem um porão embaixo da estação. Tem muita gente, 90% da turma da ferrovia não sabia daquilo, pois os noiados conseguiram descobrir isso. O Noel, lá em Ponta Eu Porã, estive lá agora, eu tenho casa lá, eu vou muito lá no ETS, lá onde o Joaquim, né, que é bem em frente. Cara, quando eu entrei lá com o Enel, eu falei, Enel, eu não acredito. Na verdade, não é que eles se descobriram. Eles pegaram, que tem aquelas tábuas lá, aquela tábua é peroba rosa, é uma madeira muito boa, muito cara. Então eles tiraram aquilo lá para vender e descobriu lá o buraco, entendeu? Outro detalhe, Não sabia pra nada, eu as casas nossas aqui também, as casas nossas aqui, quase todas as pedras aqui da Doutora Ferreira, era assoalho de madeira, longe do chão assim. Você vê, cada quarto daquele ali, cabe 2 caminhões de terra, você pode fazer os coisas aqui. Outro detalhe que eu queria colocar aqui, eu acho que pouca gente sabe, quando reformou aqui, em 2011, e obrigatoriamente era para se criar um memorial, vai se criar agora, depois que o mudou, estamos mexendo. E também,
indicação da prefeitura, aqui, desse muro aqui da plataforma, até ali atrás do Centro de Belas Artes, dá quase 2 km. Então existe um termo e tem um projeto que é para se criar um trem urbano aqui de turismo. Esse processo projeto é de 2011. Eu pedi para o João me dar a cópia desse projeto, que eu não tenho. E aí, há uns 3 anos atrás, eu cobrei da prefeita aqui dentro. Ela falou, o projeto está na prefeitura, mas nós não temos verba para fazer. Aí numa reunião do conselho agora, o secretário estava lá, o Valdir, aí numa conversa eu perguntei, escuta, alguma novidade a respeito do projeto? Ele disse, mas que projeto? Eu não sei do projeto. Ele não sabia desse projeto. Então, se alguém tiver oportunidade e tiver contato com alguém interessado e ligado a essa questão da ferrovia e nesse projeto, eu estou cutucando, eu estou mexendo, gera dinheiro, gera, mas nós temos aqui, daqui lá, o traçado está pronto. É só fazer uma reforma nele. O que é? Algumas trocas de dormento, colocar pedra, socar e botar o trem para rodar. O que é trem? É uma composição? Não precisa ser, uma locomotiva e 2 vagões. Se vocês forem lá atrás do Belas Artes, lá tem uma estação que está prontinha. Aquela estação não foi à toa. Aquela estação foi para esse projeto. Então, hoje, quando eu disse para vocês que me indignou de chegar naquela audiência e ter 12 políticos lá e 2 pessoas para falar de ferrovia, é porque o secretário hoje não sabe desse projeto. Como é que vai discutir uma questão de ferrovia se você nem sabe o que está acontecendo? E aquele negócio da pista de curva, que era obrigatório fazer quando entregou para o ano que tem na Marquesa, e que virou aquilo aqui nesse... Até hoje tem essa repetição, era para você sair de uma pista de Cooper. Não, o que acontece? A prefeitura, ela fez aí, deve ter uns 6 anos, foi antes da pandemia, né? A prefeitura contratou um grupo de arquitetos, engenheiros, pessoas lá do sul, e ficaram aqui, antes do IFAM entrar ali na museologia, eles ficaram... chamava Living Lab. Foi na época que eu estava fazendo o mestrado, eu participei do primeiro ao último dia do Living Lab. Eles não ficaram 15 dias lá, se não me engano? Não, um mês? deu mais. Um mês, né? Ficou caro para uma besteira. A gente vinha discutindo uma cidade inteligente. A prefeitura custeou tudo para eles fazerem um levantamento. Foi consultado moradores, pessoas, turistas e vários estudiosos para poder fazer um estudo do que seria feito aqui. E chegou a um denominador comum, que é esse projeto que ele fala, que ia se criar um parque, um negócio de outro mundo. Celso, dá a palavra para o Celso, porque o Celso ele está hoje no Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. E eles estão discutindo isso. O Nelson, no dia 8, agora de dezembro, vai ser na última reunião do Conselho, foi convidado a Organura, que é a empresa que fez esse projeto daqui até aquela estação em cima. Isso. Né? E pelo Valdir, que uma vez colocou na reunião, que ele desconhecia. Exatamente, que me deixou muito chateado por sinal. Da Organura, eles vão mostrar esse projeto, o que foi esse projeto. Legal. E depois vieram outras versões aí, né? Que justamente falam sobre isso. Esse vagão, ou trem, que iria até lá no Museu das Belas Artes. Então vai ser apresentado, eu acho que o pessoal pode, quem quiser, pode assistir como convidado, né? Essa última reunião, que vai ser ali na rua Rui Barbosa, perto do Cooper, próximo a Salgado Filho. Isso.